Olá pessoal, tudo bem? Eduardo Felicíssimo aqui. Então, dando continuidade ao desenvolvimento, elaboração de um TCC, deixando claro aqui que são sugestões, tá? Cabe a você, junto com o professor orientador, com a instituição de ensino, verificar quais são as melhores práticas, que vai de cada um, mas são dicas que eu estou tentando passar para vocês com o intuito de ajudar no desenvolvimento do TCC. Então a gente já falou a respeito de problema, metodologia, de cronograma, de levantamento bibliográfico, de sistematização de resultados. Vamos passar para outras partes agora que também são bem importantes no desenvolvimento do TCC. No vídeo anterior eu comentei sobre a parte de resultados, tá? Após a parte de resultados, geralmente é feita a sessão de considerações finais. Então, o que vocês podem abordar nessa sessão? Vocês podem fazer a síntese da pesquisa, relembrar o objetivo, comentar os principais resultados apurados, informar sobre limitações da pesquisa. Por exemplo, você ia passar 1000 questionários, mas você teve resposta só em 100. Então isso é uma limitação em função dos dados coletados. Você verificou que em função do seu tempo, você poderia fazer uma pesquisa muito maior, mas que você não vai conseguir justamente por essa limitação de tempo. Então você pode explicar também que não foi possível fazer em função do tempo, tá? Uma coisa desse tipo. E até mesmo usar isso como sugestão para novos estudos, tá? Vamos supor que você queria fazer análise das empresas, de todas as empresas do B3, da B3. E pelo tempo, de repente, isso não vai ser possível. Então você fez um determinado segmento, de um determinado ramo de atuação de empresas. Aí você pode sugerir que seja feito de outros ramos, de outros segmentos, ou então que seja feito de tudo. Então é nessa sessão que você vai fazer isso. E você vai colocar também as conclusões. O que você concluiu do seu trabalho, O que você verificou como consideração? Aqui você vai poder relembrar os autores que ajudaram a embasar a sua pesquisa. Você vai poder colocar aqueles autores dos estudos anteriores, se eles estão concordando ou discordando dos seus resultados. E é importante ficar claro o seguinte: nessa sessão, vocês têm que evitar citar diretamente os autores. Você pode simplesmente colocar no texto que corroboram com os estudos de fulano e beltrano, colocando a data, como tem que colocar, mas vocês não vão poder fazer citações de conceito, de resultados específicos, tá? Então procure embasar os seus resultados também com esses autores nessa sessão. Como eu falei, vocês podem começar falando, relembrando do objetivo, fazendo uma pequena síntese, de como você chegou a pensar nesse tema, de o que levou à contextualização ao desenvolvimento do objetivo. Daí você relembra o objetivo, apresenta os principais resultados apurados. Não precisa colocar todos os resultados, apresenta só os principais, justamente porque a sessão de resultados ela foi feita para isso, para que todos os resultados fiquem na sessão de resultados, e discussões. E nessa sessão de considerações finais você apenas evidencia os principais. Depois você pode colocar a sua conclusão, a sua consideração sobre a pesquisa que foi desenvolvida, e na sequência as sugestões, limitações da pesquisa, tá bom? Então, essa parte aqui, como a ideia já diz, você vai fazer praticamente no final do seu trabalho. Na parte que você já concluiu, já verificou, já pegou todos os dados, já tem todos os resultados, aí você elabora essa sessão aqui, tá? Então fica na parte final do desenvolvimento do seu trabalho. Assim como introdução, resumo, definição de palavras-chave e título. Essas sessões também, apesar de elas aparecerem logo no início do texto, você vai fazer cada uma delas no final. Por quê? A introdução você vai poder elaborar já considerando a pesquisa bibliográfica que você fez, já considerando os seus resultados. Porque muitas vezes você inicia a pesquisa científica com determinado conhecimento e ao longo dos estudos você vai verificando que mudou, que a sua opinião, o seu conhecimento, melhor dizendo também, ele mudou. Então você monta já a introdução já tendo conhecimento dos resultados, dos autores que você levantou, tá? Então a introdução também, o ideal é que ela seja montada no final. É lógico que você pode montar no início, tendo aquela parte de contextualização, tá? Mas é ideal que você faça uma revisão dessa introdução no final. Assim como o resumo. O resumo, são várias partes da pesquisa que você pode colocar no resumo que você só vai ter conhecimento no final. O resumo você vai montar quando a sua pesquisa já estiver pronta. Quando você já tiver os resultados, quando já tiver a parte definida das considerações finais, tá? Então é uma sessão que é feita por último.
E assim como as palavras-chave. Você começa a fazer pesquisa, você tem algumas palavras-chave que podem estar na sua cabeça. Só que você descobre outras coisas. De repente, essa descoberta pode derivar uma palavra-chave. E a mesma coisa o título. Muitas vezes a gente monta aquele título, só que no desenvolver da pesquisa o título pode mudar. Então são praticamente essas partes que você vai montar no final. Não se amarre principalmente ao título. Que eu vejo às vezes muitos autores não querendo mexer no título, mas a pesquisa dele está dizendo outra coisa. Tá? Então fiquem atentos, porque o título ele também tem... é como se fosse uma manchete de jornal, é como se fosse um marketing. Você tem que colocar no título o que pode, da melhor forma possível, sintetizar a sua pesquisa. E o ideal também é que o título não seja longo, né? Seja aquele título de 5 linhas, seja uma coisa mais sucinta possível. Então, deixe para montar a parte do título, definição, no final, quando a sua pesquisa, quando o texto já tiver sido finalizado, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um resumo, tá? Logicamente que dependendo de onde o texto foi publicado, você pode ter um resumo maior ou menor, mas geralmente ele é um parágrafo só, tá? Você não tem mais de um parágrafo no resumo. Logicamente que vai depender do padrão, do modelo que você está seguindo da sua instituição. Aqui a gente vai ver a parte final, né, do texto, que vai envolver a revisão completa. Então, beleza, fechou o texto. O que você vai poder fazer? Revisar formatação, normas da ABNT, tá? Ou logicamente outra que foi exigida, se você estiver fazendo um artigo para um periódico que ao invés da ABNT aceita uma outra, né, um periódico internacional, por exemplo, vai pegar uma outra formatação. Verificação de autores citados no texto, nas referências, que é muito comum às vezes escrever, né, inserir um autor no corpo do texto e esquecer de colocar a referência dele na seção de referências, tá? Então verifica isso aí que é importante. A revisão do idioma também, né? Verifica, por exemplo, escrevendo o texto em português, faz uma revisão de português, né? O ideal também é que, se você tiver a condição de também, né, pagar um revisor para isso. Se não, utilize um colega, verifica uma pessoa que possa revisar o texto, tá? Para você, que isso aí facilita bastante. Então verificar a padronização, tá? Normas, quais são os procedimentos para enviar o texto para o professor, se é digital, se é impresso. Então tomem esse cuidado e façam uma revisão completa do texto antes de vocês finalizarem. Ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui e nos vemos na próxima parte da elaboração do TCC. Até breve!